Olá, boa noite para quem não recebeu boa noite. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, para que nós continuemos o tema sinais. Quantos aqui estão tendo uma semana abençoada de jejum aí? Já está dando dor de cabeça pela abstinência do café? Deus mostrando para você que tem que parar, filha. 1 Coríntios capítulo 12, abra lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Antes de nós lermos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui reunidos em Tua presença e clamamos a Ti que nessa noite o Senhor nos dê a graça de termos revelação e entendimento da Tua palavra. Mas muito mais do que ter revelação e entendimento, nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Venha sobre nós com poder e com glória. E derrama, ó Pai, sobre a Tua igreja dons espirituais essa noite. Que aquele que não tem fé, que nessa noite o Senhor possa derramar sobre ele o dom da fé. E todos aqueles que receberam o dom da fé, que nós possamos fazer crescer esse dom, para que de fato, através dele, o mundo te conheça, e o mundo saiba quem tu és. Espírito Santo, nós honramos a tua presença nesse lugar e te damos liberdade para o Senhor agir. Jesus, nós te amamos, e nessa noite queremos levantar um culto de adoração a ti. Seja exaltado, seja glorificado no nosso meio. Fala conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito. Semana passada nós conversamos a respeito do dom da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria. E agora nessa listagem de dons, o apóstolo Paulo ele vai enumerar em terceira posição, não que essa posições de prioridades, maior ou menor, mas em terceiro lugar ele vai mencionar o dom da fé. O dom da fé é um dom extremamente curioso. Por que curioso? Porque de maneira pronta nós pensamos que sabemos o que é o dom da fé. Porém o dom da fé que Paulo menciona aqui em 1 Coríntios capítulo 12, é diferente da fé comum que talvez você conheça. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai mencionar em Efésios capítulo 2, versículo 8, a salvação que acontece pela graça por meio da fé. A fé que Paulo menciona em Efésios capítulo 2, versículo 8, não é a mesma fé que ele menciona em 1 Coríntios capítulo 12. A fé que o apóstolo Paulo menciona em Efésios capítulo 2, versículo 8, é a fé da salvação. 1 Coríntios capítulo 12, o Paulo menciona não a fé da salvação, mas a fé do dom, da manifestação de dom. Agora, Paulo ainda menciona uma terceira vez sobre um outro dom, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quando o apóstolo Paulo faz a lista do fruto do Espírito. Você lembra desse texto?
Ele fala amor, paz, longanimidade, blá, 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 e ele fala fé como sendo um fruto do Espírito. O fruto do Espírito que Paulo fala em Gálatas capítulo 5 é a respeito do trato de Deus em nós, para que nós tenhamos um caráter parecido com o de Deus. Portanto, a fé, enquanto salvífica, ela é um dom, mas não é o mesmo dom que o apóstolo Paulo está mencionando em 1 Coríntios capítulo 12. A fé, enquanto fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, é um dom, mas é um dom que trata o nosso caráter. A fé, que o apóstolo Paulo está mencionando em 1 Coríntios capítulo 12, é uma fé considerada como um dom espiritual para a manifestação da glória de Deus. O que eu quero dizer é que você pode ter a fé salvífica, você pode ter o fruto do Espírito sendo desenvolvido em você, ou seja, você está crescendo em fidelidade a Deus. Aliás, a versão da NVI traduz a fé de Gálatas capítulo 5 como fidelidade. Então você pode ter essa fidelidade a Deus, mas ainda assim não ter a fé como um dom. E não tendo a fé como um dom, você não consegue manifestar a glória de Deus através da sua vida. Porque ela é um dom espiritual que Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 12. A fé, enquanto dom espiritual, ela faz parte de um grupo de dons que nós podemos chamar dons de poder, que é o dom da fé, o dom da cura e o dom da operação de milagres. 3 dons que constituem um grupo. O grupo dos dons de poder. O dom da fé, o dom da cura e o dom da operação de milagres são diferentes entre si. O dom da fé, ele diz respeito a uma fé que atua e possibilita que Deus faça algo sobrenatural. O dom da cura é uma fé que atua para que alguém seja curado, seja você ou outra pessoa. O dom da operação de milagres é quando você se torna o canal desse milagre. Agora, entrando nesse assunto, eu quero ler um texto com vocês que está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Quando aqui no versículo 20, Jesus diz de maneira muito clara, ele respondeu, Jesus, porque a fé que vocês têm é pequena. Espera aí. A fé que vocês têm é pequena, então fé pode ter tamanho, ok? Você pode ter uma fé pequena, uma fé média, uma fé grande. Jesus olha para os discípulos e diz, a fé que vocês têm é pequena. Obviamente que ele não estava falando acerca da fé da salvação. Porque vamos lá, vamos tentar entender aqui. Quantos metros de fé é necessário para que sejamos salvos? 1 metro salva? 2 metros de fé salva? 3 metros de fé salva? Não. A fé para a salvação não tem tamanho. A fé para a salvação é única. Você recebe ela e ela dá então a você o poder de crer na redenção de Cristo, e uma vez crendo na redenção de Cristo, você é salvo. Portanto, a fé que Jesus está se referindo aqui, não é a fé salvífica, mas é a fé enquanto dom. E aí ele diz, a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Repete comigo, uau. Mover montanhas, velho. Vai daqui e vá para lá, e ele vai. Quando você se confronta com essa afirmação de Jesus, o que passa a tua mente? Será que Jesus estava exagerando? Estava eufórico, acabado de descer do monte, transfigurado, euforia, vamos mover a montanha. Não, Jesus não era um crente tolo como a gente é. Ele sabia do que estava falando.
E se ele disse que a fé é capaz de mover montanhas, é porque é capaz. Aí talvez você pergunte, mas por que eu não consigo mover montanhas? O problema não está na fé que move montanhas, o problema está na tua falta de fé de mover montanhas. Na minha falta de fé de mover montanhas. O problema está simplesmente no fato de que nós não cremos ou não temos esse dom, ou esse dom ainda é muito pequeno, para que de fato ele possa operar sinais e maravilhas. Porque a afirmação de Jesus é, vá daqui para lá e esse monte vai. Ele ainda complementa dizendo, nada lhe será impossível. Porque tudo é possível para aquele que crê. A fé é um dom. A fé é um dom. E uma vez a pessoa que tem, o impossível se torna possível. Um exemplo histórico. Martin Luther King, nos Estados Unidos da América, um dia discursou acerca do seu sonho, dizendo, I have a dream. E no discurso dele, dizendo, I have a dream, ele falou, eu sonho que um dia, o negro e o branco estarão sentados em um restaurante e não haverá diferença entre um e o outro. E cara, hoje eles têm negros e brancos sentados em restaurantes nos Estados Unidos, sem que hajam maiores conflitos. Ou seja, aquilo que há 3 décadas atrás era impossível, através da fé de um homem se tornou possível. Por esse motivo, Jesus não estava brincando acerca do que ele estava falando. Ele estava falando o seguinte, ei, uma vez que você recebe o dom da fé, e vive e age por meio desse dom da fé, o impossível se torna um detalhe, você coloca a régua lá para cima, o padrão sobe, porque através de você, o impossível pode ser realizado. O impossível pode acontecer. Agora, só por uma questão de definição, antes que nós falemos acerca da ação desses dons, é muito importante que você saiba que a fé, o dom da fé, é diferente da operação de milagres em um sentido. O dom da fé, ele age meio que de maneira passiva, enquanto o dom da operação de milagres acontece de maneira ativa. Como assim? Por exemplo, Martin Luther King, ele agiu, mas não foi a ação dele que acabou com a segregação racial. Deus operou um milagre, dom da fé. Dito isto, eu quero contar uma história bem legal para vocês, que está lá em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Versículo 10. Nota 10. Êxodo capítulo 14, versículo 10. Você conhece a história de Êxodo? Se não conhece, deixa eu resumir rapidamente para você. Moisés foi levantado por Deus para libertar um povo dele do Egito. O povo hebreu estava escravizado no Egito durante 400 anos. Moisés é levantado por Deus e Deus diz, Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito e nada lhe será impossível. Eu vou estar com você e vou estar guiando o povo e eu vou ser o instrumento de libertação do povo. Moisés opera 10 sinais e maravilhas no Egito. Você lembra disso? Gafanhoto, piolho, filho morre, gado morre. Enfim, Moisés é usado por Deus como canal de manifestação de milagres ao ponto que Faraó se dobra para Moisés e diz, ok Moisés, pode sair com o povo. Agora preste atenção no versículo 10. Ao aproximar-se, Moisés saiu com o povo. Faraó ficou. De repente Faraó caiu uma ficha. Mano, deixei os hebreus ir embora. Quem que vai limpar minha casa? Eles eram meus escravos. Aí, vamos pegar esse povo. Chama o exército dele e eles saem na corrida atrás de Moisés. Moisés está com o povo na frente do Mar Vermelho.
Aí então, no versículo 10, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. O povo, nitidamente, estava sem fé nenhuma. Ele sai tudo feliz. Moisés opera 10 sinais de maravilha, o povo sai feliz. Ah, Moisés é o cara, vamos lá para Canaã. E vão lá marchando para Canaã, vamos para Canaã. Eles estão indo para Canaã, feliz, abraçando Moisés, pedindo autógrafo para Moisés. Autógrafo aqui, minha camiseta, Moisés. Todo mundo feliz. De repente, começa a levantar uma poeira lá no horizonte. É Faraó e seu exército. O que acontece com o povo? Eles amarelam. Eles olham para Moisés e dizem: Moisés, você ficou louco, mano. Como tu tira nós da escravidão? Como você tira a gente de lá? Foi por falta de túmulos que você nos tirou de lá? É porque Faraó não tinha onde nos enterrar, então você nos trouxe para o deserto para que nós sejamos enterrados na areia? É exatamente isso que acontece com quem não tem fé. Se desespera. Você anda desesperado? Agora olha só a diferença, versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Como é linda a serenidade de um homem de fé. Todo mundo descabelado. Moisés, a gente vai morrer. Moisés, com a mão no quadril, olhando para o horizonte. Galera, fica calmo. Vai dar tudo certo. Detalhe, aqui está o Mar Vermelho. Aqui está vindo o povo egípcio, faca na caveira, sangue nos olhos. O faraó está gritando a quilômetros de distância, ele consegue ouvir. E o faraó está ali, quer dizer, faraó não, Moisés. Moisés está ali, olhando e dizendo: galera, fica calmo. Está tudo sob controle. Deus vai nos livrar. Pergunta: Moisés era otimista ou ele tinha fé? Qual que é a diferença de otimismo para fé? Fé, ela tem um fundamento racional. Você sabe que vai dar certo. Otimismo é assim: se der certo, beleza. Mas se não der, eu não tenho tanta certeza, eu acho que vai dar certo. Moisés, por sua vez, ele tinha fé, ele tinha certeza. Ele olha para o povo e diz: ei galera, olha bem para os egípcios, porque é a última vez que vocês vão ver eles. Porque Deus vai matar todos eles. Como? Moisés não sabia. Onde? Ele não sabia. Quando? Ele não sabia. Mas ele se guiava por um dom. Ele se guiava por uma palavra que havia sido dada a ele. E qual era a palavra que havia sido dada a ele? Moisés, você vai guiar o povo até Canaã. Sabe o que estava passando pela cabeça de Moisés? Eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Eu não sei o que vai acontecer. Vai acontecer aqui uma tempestade de areia. Eu não sei se vai sair o lago Ness do Mar Vermelho e matar todo mundo. Eu não sei se de repente Deus vai mandar anjo, mas eu sei que Ele vai fazer. Você conhece a história de Moisés, não é? Moisés está diante do Mar Vermelho,
Ele levanta seu cajado e de repente o Mar Vermelho abre. O povo inteiro, 1,5 milhão de pessoas, atravessa o Mar Vermelho a seco. Os egípcios estão correndo atrás deles, e eles entram no mar para atravessar, já que Moisés e o povo atravessou, e de repente o mar se fecha e todos eles morrem. Morrem como? Talvez a resposta, afogado. Afogado. Mas de que maneira? Através da fé de um homem. Qual homem? Moisés. Quantas vezes projetos, propósitos, sonhos não foram realizados por falta de fé? Quantas descobertas deixaram de existir por causa de fé? Quantos ministérios deixaram de existir por causa de fé? Quantos casamentos deixaram de existir por causa de fé? Agora, outra história. Essa história para mim é a mais curiosa. Daniel capítulo 3. Você está com a tua Bíblia aí, você pode abrir lá. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 narra uma história muito da bizarra. E a história basicamente é: Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele estabelece uma lei, e a lei é: eu vou erguer uma estátua de ouro, e toda hora que alguém tocar uma musiquinha, ele inventou uma musiquinha lá, com uns negócios, sei lá que instrumento, pífara, sei lá como se fala isso, inventou lá uma musiquinha, toda vez que a gente tocar a musiquinha aqui, vocês vão se dobrar diante dessa estátua. E tocou. Todo mundo se dobra. Tem 3 cabra-macho, judeu, lá no meio da Babilônia. O nome dos caras são Sadraque, Mesaque e Abednego. Mano, Abednego de certo era encarnado. Não é? Sadraque, Mesaque e Abednego estão lá, todo mundo se dobra. O que eles fazem? Eles dobram as mãos e falam: não, a gente não vai se dobrar não. E sempre tem um miserável para caguetar crente. Todo lugar. Todo lugar. Aí, eles veem que Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobram e vão até Nabucodonosor, os caguetas, os demoninhos. Eles vão até Nabucodonosor e falam: ei, Nabucodonosor, tem 3 caras, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 caras não se dobraram diante dessa estátua. O que você vai fazer? Nabucodonosor olha para eles e fala: você está me tirando. Quem aqui não se dobrou? Sadraque, Mesaque e Abednego. Chama eles, que eu vou dar uma lição neles. Chama os 3. Os 3 estão diante de Nabucodonosor e ele fala: então, é o seguinte, a gente vai tocar a musiquinha de novo. Se vocês não se dobrarem, vocês vão ver. Toca a musiquinha. Todo mundo se dobra. Quem fica em pé? Sadraque, Mesaque, Abednego. Gente atentada, velho. Crescendo na periferia. Descendo e caindo de rolemã. Arrancando a topo da unha do dedão. Tá entendendo? Eles não se dobram. E ficam olhando para o Nabucodonosor, tipo assim: e aí, o que tu vai fazer? Nabucodonosor fica furioso, ele fala: ei, prepara a fornalha. A fornalha já era quente. Obviamente, é uma fornalha. Mas Nabucodonosor, furioso, ele diz o seguinte: coloca 7 vezes mais lenha. Vamos botar fogo, vamos botar lenha na fogueira. Vamos fazer eles cozinhar. Nabucodonosor, ele está endemoniado, com sangue nos olhos, falando: eu vou matar esses caras, eles vão morrer queimados.
deixa queimar, deixa queimar. Enfim, ele está muito louco. Ele esquenta 7 vezes mais a fornalha. Pega Sadraque, Mesaque e Abidnego, dá um chutão nele, eles entram para dentro da fornalha, para morrerem queimados vivos. Os 3 estão dentro da fornalha. Nabucodonosor está olhando, admirando o cozido que ele está fazendo lá dentro, o assado, não é? Que ele está fazendo lá dentro. E de repente ele olha, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Sadraque, Mesaque, Abidnego. Quem que é aquele quarto homem? Está lá em Daniel capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abidnego entram. E de repente aparece um quarto homem na fornalha. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é que está com Sadraque, Mesaque e Abidnego? É o próprio anjo do Senhor que está lá, protegendo e guardando Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor, ele fica admirado com aquilo, e então ele diz lá da ponta da fornalha: ei, Sadraque, Mesaque e Abidnego, vem! E sai Sadraque, Mesaque e Abidnego, tipo boy band, com o braço aberto. E eles meio que tipo assim, pegaram um queimadinho de praia. Não queimou nada, não queimou nenhum fio de cabelo, não queimou a roupa deles, eles não se queimaram. Nabucodonosor olha para eles e diz: como vocês fizeram isso? Eles olham para Nabucodonosor e diz: não foi nós que fizemos, foi o nosso Deus que fez. Ele fez o impossível se tornar possível. Homem sobrevivendo numa fornalha, impossível. Mas na história bíblica tem 3 homens que sobreviveram a uma fornalha. Sabe por quê? Não porque aqueles homens eram otimistas, vamos combinar aqui. Se eles fossem otimistas apenas, eles eram otimistas até estar em frente à fornalha. Eles tinham fé. Eles sabiam que Deus faria alguma coisa. Eles tinham convicção, eles tinham fundamento para crer que Deus faria o impossível acontecer. E isso acontece com quem tem dom da fé. Isso acontece com quem tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Faz o impossível se tornar possível. Se não bastasse exemplo bíblico, vamos contar um exemplo bem nosso. Há 2 anos atrás, nós estávamos no nosso antigo espaço na Onda Dura Joinville. Era muito menor, cabia poucas pessoas, super limitado em vários fatores. E Deus havia colocado no meu coração uma certeza de que um dia Ele daria a nós um espaço muito grande, no centro da cidade, para as pessoas, enfim, ficarem durante a semana e ter uma praça de alimentação, e, enfim, um espaço desse. E ok, chegou a data término que nós poderíamos estar lá. Aí a gente começou a procurar lugar. O problema é que o dinheiro que a gente tinha não pagava mal uma casa. Quanto mais um galpão grande no centro da cidade para atender as pessoas. A gente começou a procurar. E procuramos pra caramba. Andamos de carro para tudo quanto é lugar. Fomos tudo quanto é mobiliária. Procurando esse espaço que Deus iria nos dar. E simplesmente nós não tínhamos dinheiro. Aí a gente foi aumentando a zona. Não precisa ser no centro da cidade. Pode ser no centro do bairro. Pode ser no centro da cidade circunvizinha. Enfim, nós não achávamos, mesmo. Surpreendentemente, de repente o corretor liga para mim e fala: pastor, eu sei que você está procurando espaço, e eu tenho um espaço para você, vá na rua tal, e olha esse espaço. Eu falei: pô, na rua tal, que espaço que é esse, cara? Enfim, eu estudei na Tupi, que fica aqui nessa rua. Eu passei a minha vida inteira aqui na frente desse espaço, nunca vi esse espaço.
Nunca vi. Ele falou para vir aqui com ele. E aí a gente veio eu e o pastor Alex. Eu lembro que ele chegou aqui na frente, ele abriu o portão. Na hora que eu coloquei o pé dentro do terreno, minha primeira pisada no terreno, uma convicção veio muito clara no meu coração de que esse era o espaço que Deus estava nos dando. Qual era o problema? O problema é que isso aqui é um terreno de 25 mil metros quadrados no centro da cidade. Segundo problema, isso aqui estava desativado há 25 anos. Enfim, era paralelepípedo, não tinha parede, cheio de goteira, não tinha energia elétrica, estava tudo, enfim, desativado, abandonado. Mas vendo esse espaço, Deus foi enchendo cada vez mais o meu coração de fé, convicção. Esse espaço é nosso. E eu lembro que eu olhei para o Alex e falei, Alex, é esse o lugar. Cara, nós ficamos 6 meses negociando esse espaço. No final de 6 meses, conseguimos fechar uma negociação. Um valor de aluguel que nós conseguiríamos pagar e um compromisso de investimento. Eu me comprometi a investir nesse espaço R$1.200.000. Qual é o problema? O problema é que a gente tinha na nossa conta naquela época R$60 mil. Só o cimento desse chão aqui foi R$80 mil. Mas eu tinha certeza que Deus faria. Olha para quem está ao teu lado. Essa pessoa tem cara de rica? A maioria não tem. Tem cara de ser um dia, amém? Aleluia. Mas Deus havia colocado fé. Nós sabíamos que Ele estava dando a nós esse espaço, e nós entramos nesse espaço. Fechamos o contrato, fizemos a inauguração, e nos comprometemos a investir R$1.200.000. Como? Deus sabe que eu não sabia como. Mas eu sabia que Ele ia fazer alguma coisa. E sabe, cara, coisas foram andando. Teve um mês que nós tivemos que acelerar as obras do nosso espaço. Por conta da vigilância sanitária. Nós aceleramos, enfim. E eu lembro que a administradora até hoje chegou para mim e ela falou assim, pastor, a gente colocou todo o dinheiro na reforma, não tem dinheiro para salário esse mês de ninguém. O que a gente vai fazer? Eu olhei para ela e falei, isso não é problema meu. Deus falou que esse espaço era nosso, Ele vai dar um jeito. Surpreendentemente, se não fosse a fé, não é? Surpreendentemente, naquela mesma semana que não tinha dinheiro para pagar salário, uma pessoa que não mora no país, que não é da Onda Dura, que se veio 2 vezes na Onda Dura, na história da Onda foi muito. Uma pessoa que me conhece socialmente, eu não vi essa pessoa há uns 6 anos. Surpreendentemente, de repente, essa pessoa aleatória, que depois de um tempo ele foi descobrir quem era, faz um depósito naquela semana de uma oferta de R$150 mil para a igreja. Uma transferência, de boa. Glória a Deus. E bom, o cara na conta, a administradora olha para mim e fala, pastor, acho que teve um erro na conta. Gente sem fé, uma desgraça, né, velho? Deus faz as paradas e o cara, não, deu problema. Para de gorar, pô. Eu olhei para ela e falei, não deu problema, Deus fez. Ela falou, vou ligar no banco para garantir. Ela ligou no banco para garantir. E de fato, esse cara fez essa oferta. E essa é uma das histórias que nos trouxe até aqui. E o que é interessante é que agora, no final desse mês mesmo, nós estamos comemorando 2 anos aqui nesse espaço. E nesses 2 anos que nós estamos aqui nesse espaço, nós conseguimos investir nesse espaço quase R$1 milhão. Como?
Não sei, velho. Olha para quem está do teu lado. Não sabe, não é? Milagre não se explica. Isso tem a ver com fé. E o que eu quero dizer acerca dessas histórias que eu estou contando é que existem projetos e propósitos que Deus estabeleceu na tua vida que são impossíveis. E que somente através da fé eles se tornam possíveis. Eu achava impossível casar e ser fiel a uma mulher. Eu vou fazer 10 anos de casamento e sendo fiel a uma mulher. Sabe por quê? Porque tudo é possível para aquele que tem fé. A fé é um dom, que pode ser pequeno, médio, grande. Agora, para nós irmos para a reta final, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 21, versículo 21. Mateus, capítulo 21, versículo 21. Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé, sobre qual fé ele está falando aqui? Sobre o dom da fé. Se vocês tiverem fé, e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Sabe, eu creio que Deus tem nos chamado para vivermos coisas impossíveis. Porque quando nós vivemos coisas impossíveis, quando alguém é liberta da droga, que é impossível, e ela chega para os seus amigos e diz: ei, eu fui usuário de crack durante 10 anos e hoje eu estou casado, como vários testemunhos que nós temos aqui na igreja. Aquela pessoa olha para essa pessoa e diz: é impossível. E ela olha para ela e diz: é impossível. Mas tudo é possível para aquele que crê. A gente eleva o padrão e testifica o fato de que Deus está no nosso meio. Nós não estamos falando sobre ideias, nós não estamos falando sobre filosofia, nós estamos falando sobre o Deus vivo. O Deus que faz o impossível se tornar possível. E Ele faz isso através da fé. Mas Jesus, no versículo que nós lemos, Ele fala acerca de uma contraposição da fé. Qual é a contraposição da fé? A dúvida. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, não somente vocês poderão secar uma figueira, mas vocês poderão dizer ao monte: saia daqui, mergulhe no mar, e ele mergulhará no mar, porque tudo o que pedirem em oração vocês receberão. Jesus estava exagerando? Não. Ele estava nos dando uma chave para realizar o impossível. Fique em pé no seu lugar. Alguém aqui recebeu um projeto, um propósito da parte de Deus que parece impossível? Por exemplo, Deus colocou no teu coração uma convicção, não é otimismo, é convicção, de que você vai ser um médico. E você fala: cara, é impossível passar na medicina. Eu não vou conseguir. Ou talvez Deus colocou a convicção de que você vai ser um empresário.
E você tem essa convicção clara, eu vou ser um empresário, mas diante dessa convicção clara, você fala, mano, é muito difícil, a gente vive num país extremamente burocrático, cheio de tributos, não tem como ter uma empresa bem-sucedida nesse país. Ou talvez Deus colocou convicção clara no teu coração, que você vai ser um artista, que você vai ser um músico, a convicção de que você vai ter uma família, a convicção de que você vai ter um casamento bem-sucedido, a convicção de que você vai realizar um ministério que Deus colocou no teu coração. Alguém aqui, algum dia na história, foi tomado por essa convicção acerca de alguma coisa que aparentemente é impossível? Se sim, levante sua mão. Primeira pergunta, quem você acha que colocou isso no teu coração? Foi Deus. Amém? Ele colocou o dom da fé em você. Sabe, nós iniciamos a onda 12 anos atrás, 11 anos atrás. E tudo que nós estamos vivendo era impossível. De todas as formas que você pode imaginar. De todas as formas que você pode imaginar. Eu lembro quando Deus colocou convicção no meu coração de que eu seria pastor dessa igreja. Eu lembro que naquele dia, eu entendi que eu teria que sacrificar tudo para Ele. E cara, doeu profundamente. Porque naquele dia eu estava colocando tudo no altar dele, dizendo, Deus, eu estou colocando meus sonhos, projetos, eu estou colocando meus planos de casamento, eu estou colocando tudo, crendo que o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu simplesmente acabei com todos os meus sonhos. Eu lembro que eu cheguei para Lari e falei, Lari, eu vou ser pastor. Ela olhou para mim e falou, eu não comecei a namorar com um pastor. E não vou casar com um. E eu olhei para ela e falei, é isso mesmo? Ela falou, é isso mesmo. E a gente ficou com uma semana de crise no nosso relacionamento, até que ela decidiu, enfim, também abandonar todos os sonhos dela para estar atrás de mim e estar junto comigo. Quando eu olho para essa história de 11 anos, eu vejo uma coisa muito clara. Fé e um Deus que torna o impossível possível. Eu tinha um sonho, antigamente, de ir para Jerusalém. Eu tinha sonho, quero ir para Jerusalém. Mano, quando eu me tornei pastor, eu entendi que esses sonhos não eram reais, enfim, eu tinha que viver, me conformar com a minha vida. Surpreendentemente, de uma forma talvez inesperada, uma comunidade judaica de Jerusalém selecionou 20 líderes mais influentes do Brasil, cristãos, para bancar uma viagem grátis, VIP, para Jerusalém. E eu fui selecionado. E eu vou em outubro para Jerusalém. E quando eu ouvi essa notícia, glória a Deus por isso. E quando eu vi isso, é óbvio que eu fiquei feliz. Mas mais feliz do que saber que eu ganhei uma viagem para Jerusalém, que é bacana pra caramba, né? De graça, ô irmão. Aleluia. Mas mais feliz do que isso, é perceber que para aquele que crê, o impossível é só um detalhe, cara. É só um detalhe. E o que eu quero dizer para você nessa noite, por fim, é que eu creio que nessa noite Deus quer derramar dons de fé sobre algumas pessoas que não têm fé. E sobre algumas pessoas que têm fé, mas sabotaram essa fé pela dúvida. Hoje é dia de você ressuscitar essa fé no teu interior.
de você trazer à tona tudo isso novamente e ressuscitar aqueles planos impossíveis que um dia Deus colocou no teu coração. Amém? Você que teve essa fé adormecida pelo tempo e pelas circunstâncias, levante sua mão no seu lugar. Você que teve a fé, o dom da fé adormecido, levante sua mão. Projetos que talvez foram deixados de lado por falta de fé. Sonhos que foram deixados de lado por causa de falta de fé. Eu quero convidar a igreja que está próxima a essas pessoas de mãos levantadas, para irem até eles e imporem a mão sobre eles, e nós vamos orar. Para que nessa noite o Espírito Santo faça essa fé ressurgir, e faça essa fé voltar a crescer. Vamos orar. Pai, nós sabemos que para nós as coisas são impossíveis. Sabemos, ó Pai, que os sonhos e projetos que o Senhor coloca em nosso coração são impossíveis de serem cumpridos. Mas cremos e sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. E nós, ó Pai, nessa noite clamamos que essa fé adormecida possa acordar novamente. Possa acordar para que a nossa geração possa ver novamente mares se abrindo, pão descer do céu, que a nossa geração mais uma vez possa ver a água saindo da rocha, possa ver pessoas entrando na fornalha sem serem queimadas, que a nossa geração possa ver coisas impossíveis acontecendo, ver, ó Pai, traficantes se convertendo, ver drogados sendo reabilitados, ver casamentos sendo restaurados, ver pessoas sem estudos, se formando, pós-graduando, doutorando. Espírito Santo, derrama sobre nós uma fé que nós não temos, derrama sobre nós convicções que nós não temos e possuímos. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, faça, ó Pai, com que essa fé brote do nosso interior, que essa fé é capaz de mover montanhas e de tornar o impossível possível, possa surgir do nosso interior. Nós clamamos, ó Pai, por esses projetos adormecidos e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos traga a vida novamente, no nome de Jesus. Amém. Amém.